A mesma energia que tu gasta para reclamar, tu gasta para resolver, criatura. Esse é o mantra número 64 da série 100 Mantras de Jesus, desse livro maravilhoso aqui, canalizado por Jesus, escrito pela Alexandra Solnado. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu me chamo Laila Mello, sou terapeuta holística e transpessoal. Nesse canal eu te ajudo, te auxilio a se conhecer mais, a desenvolver autoconsciência, para viver uma vida mais autêntica, verdadeira e feliz sendo quem você é. Bom, e nessa série eu conto com a ajuda do ilustríssimo Mestre Jesus. Eu sempre faço a leitura do mantra e depois vou desenvolvendo aí com o que vier. Tá bom? Vamos lá então, porque esse mantra aqui é importante demais. Esse mantra é babado. Bom, vamos lá então. A energia é só uma. A energia que tu consegues direcionar para cada coisa que fazes é só uma. E é por isso que é tão difícil as pessoas fazerem muito bem várias coisas ao mesmo tempo. Quanto mais consegues focar a tua energia numa coisa só, mais forte ela fica. Nessa dimensão da matéria em que vocês vivem, o conflito é fortíssimo. É como se o ego quisesse combater a alma. O ego tem a função da sobrevivência. A alma tem a função da evolução. E esse equilíbrio é muito difícil entre a sobrevivência e a evolução. São opostos inconciliáveis. Como o ego traz uma memória muito forte de morte de outras vidas, de como exatamente te sentiste ao morrer lá atrás, ele põe muita força na tua sobrevivência dessa vez, em não morreres. Quando eu te digo que a mesma energia que tu utilizas para fazer uma coisa te impede de fazer o seu oposto, é exatamente por causa disso. Quando utilizas a tua energia para fazer uma coisa que é da alma, não consegues fazer uma coisa que é do ego, e vice-versa. Reclamar, adivinha? Reclamar é do ego. Resolver é da alma. Cada vez que utilizas a tua energia para reclamar, estás a dar força ao teu ego. Porque ele gostaria que as coisas fossem de outra forma para que fosse mais fácil para ele. Porque ele gostaria de ter comando e controle sobre as situações. Porque ele gostaria que tudo, que toda a tua vida fosse como ele planejou, para que tu consigas sobreviver em boas condições. Mas ele não está preocupado se evoluis ou não. Não está preocupado se você é feliz na caminhada. Resolver é da alma. Por quê? Porque resolver é ativar a criatividade para que a vida seja diferente, mais alinhada com a tua energia. Resolver é aceitar que as coisas não são como tu queres, mas desenrolam-se de modo a que sejam como a tua alma anseia que sejam um dia. A alma não tem pressa, gente. A alma, ó, tranquilinha, calminha. Quem é que tem pressa? Vocês já sabem, né? Por isso, sempre que estiveres dedicada a resolver, em vez de reclamar, estás a trilhar um caminho novo, caminho original. O caminho que nunca ninguém percorreu e talvez por isso seja tão difícil. Mas é o caminho que a tua alma se propôs a vir percorrer para que um dia as coisas sejam exatamente como tu gostarias que elas se tornassem. Jesus.
Oh, gente, que coisa mais linda! Quem é o reclamão e a reclamona aí de plantão? Gente, vocês reclamam muito? Sejam sinceros. Vou dizer uma coisa. Se você não tiver atento a perceber, né, você mesmo, a perceber seus pensamentos, a perceber o que tu anda falando, é capaz de você ser muito reclamão e você não tá nem percebendo. Porque o ato de reclamar, ele é um hábito, ele se torna um hábito. Habitualmente as pessoas ficam a reclamar, entende? Reclamar, né? Chamar de novo, clamar novamente por aquilo. Então, parar de reclamar é sobre desfazer um hábito que se tem. E é um hábito popular, comum, que você vai ver as pessoas reclamando com muita frequência, dependendo de onde você está, dependendo do grupo social que você tá, das pessoas, né? Do meio, até do país que você tá. Por exemplo, aqui em Portugal, eu tenho percebido que os portugueses, eles têm, principalmente os mais velhos, né? Eles têm isso bem forte, assim, de serem meio reclamões, sabe? Sem generalizar, né, gente? Mas falando, assim, de uma visão de uma maioria. Não vou falar realmente isso, mas é a minha percepção e a de outras pessoas, é de que os portugueses tendem a ser um tanto reclamões. Mais do que os brasileiros até. Isso aí são dados da minha cabeça, tá? Porque não tem como mensurar isso realmente. Então, eu já percebi que reclamar é extremamente contagioso. Se você tá na mesma frequência, porque você entra numa frequência de vibração, né? Baixa. Inclusive, baixa mesmo. Diz, mas não sei o quê, pô, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu percebo que estimula o outro a reclamar. E tem gente, talvez você faça isso, eu já fiz, mas depois que eu comecei a ter essa consciência de observar assim, pra eu não ser essa pessoa, porque eu decidi parar de ser essa pessoa, né? Fui por um bom tempo, até que eu entendi, eu falei, caramba, isso aqui não dá certo, isso não presta. Não quero isso pra minha vida. Mas até eu ter essa consciência, eu passei quantos anos, gente? Sei lá, uns 30 anos reclamando. Eu nunca tinha feito essa conta, 30 anos. Gente, eu era uma reclamona, assim que era isso mesmo, sabe? Não via nenhum problema em reclamar, eu reclamava mesmo. E eu até tinha certo prazer de reclamar. Não, existe um prazer em reclamar, vamos combinar? Existe um prazer. Eu reclamava mesmo, e falava mesmo, e problematizava, reclamava de tudo. Era a chata reclamando. Nem sempre, né? Nem sempre. Porque ao mesmo tempo que eu era reclamona, eu também buscava ver um lado positivo das coisas. E aí eu não ficava muito tempo numa coisa só, sabe? Eu soltava, né? Mas as coisas que eu acreditava, assim, que não estavam bem, eu reclamava mesmo. Enfim, o hábito, sem perceber. E aí as pessoas veem uma reclamando, e aí se a outra já tem isso, aí se junta todo mundo e começa a reclamar junto. Já percebeu? Aí vira um. Quando você decide mudar isso, e você fica atenta, aí você fica querendo. Você pode passar por alguns estágios, né? Uma que você não quer ficar perto de pessoas que ficam reclamando muito, porque é chato. Aí a gente percebe como que a gente era chata ou chato. Tô falando de pessoas com hábito, né? Ficar reclamando e tal. Ou você começa a querer ajudar as pessoas a pararem de reclamar, né? Ai, gente, vamos mudar de assunto, vamos não sei o quê, não sei o quê. Aí você que se torna chata. Ai, gente. Ou chato, né? É um meio termo, vamos encontrar um meio termo nisso aí, porque a gente tende a ser a chata mesmo de ficar fiscalizando a reclamação alheia, né?
Bom, tem os níveis, né? Os níveis do quanto você reclama. Outra coisa que eu quero dizer é, gente, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente tá se colocando num lugar de vítima da coisa, sabe? Então, quem é muito reclamão, provavelmente assume um lugar de vítima das circunstâncias, das pessoas, das coisas, da vida, de si mesma, né? Porque tem isso também, de ser vítima de si mesmo. Então, eu sou vítima de mim mesmo, porque eu fiz isso, porque eu sou não sei o quê, não sei o quê. Percebe? Tá no mesmo lugar de vítima, minha querida, meu querido. Bora acordar pra vida, né? Tomar postura, assumir responsabilidade, porque esse lugar de vítima é um lugar de falta de poder pessoal. Entende? A gente não assume a responsabilidade de mudar as coisas, de mudar, de criar a nossa vida, de ter criado as circunstâncias, inclusive, né? E pode ser também um lugar de certa arrogância, sabe? Perante a vida, perante Deus, talvez até outras pessoas também, como se a gente que está reclamando, nós soubéssemos mais o que é o melhor do que o grande criador do universo, a grande força criadora. Então, gente, tem gente que fica reclamando do tempo, né? Poxa, olha esse tempo, não sei o que, não sei o que. Não percebe, não sabe, não vê o que está fazendo, porque já existem, inclusive, evidências científicas do quanto que reclamar faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa mente, para a nossa saúde mental. Entende? Não precisa de nenhum dado estatístico, não precisa de nenhuma pesquisa científica para a gente saber disso, porque é só você se observar. Passe 1 hora reclamando e observa como você vai se sentir. Só faz isso. Fica reclamando. Perceba como é que você vai se sentir. Reclama de tudo. Até do ar que tu tá respirando. E perceba como é que você vai se sentir, como é que as coisas vão se desenvolvendo ao longo, né, desse dia. E em outro dia, ou de repente no mesmo, talvez seja melhor em outro dia, você faz o oposto, né? Passa o tempo sem reclamar de nada, aceitando o que existe, aceitando as coisas como estão. Ou, quem sabe, se possível for, buscando olhar as coisas com um olhar amoroso, com um olhar positivo. E observa como é que você se sente. Observa. Porque a mudança é drástica, os efeitos são reais. E como diz o Mestre Jesus, o ego ele tem a função de sobrevivência, né? De manter as coisas, de... Eu acho muito bonita essa frase aqui, ó. O ego não tá preocupado se você evoluiu ou não. Ele não tá preocupado se você é feliz na caminhada, entende? A reclamação, ela poda a felicidade, ela poda a alegria. Só que o ego, ele não tá preocupado com sua alegria, com sua felicidade. Ele tá preocupado em controlar as coisas para que você consiga sobreviver em boas condições. Olha que bonitinho! Vocês estão vendo, gente? O tadinho do ego, bichinho, gente. Por isso que não pode maltratar o bichinho. Por isso que não pode, né, ficar querendo fazer maldade com o bichinho. Não é assim. O ego, ele é um mecanismo de sobrevivência, de defesa, que foi necessário e talvez seja ainda. Foi necessário por muito tempo e talvez ele ainda seja, né? Para você, eu acho que é individual, depende da pessoa, depende do momento da jornada de despertar da pessoa, a jornada de autoconhecimento da pessoa. Eu acredito que o ego, ele é essencial para nossa vida, tanto é que Deus nos presenteou com ele, né? E a natureza é perfeita, tudo que faz tem uma razão e tudo visa o nosso crescimento. Tudo tem a finalidade de nos conduzir a nós mesmos, que é a Deus. Então, e seguir um equilíbrio da natureza, né? Da nossa natureza, que é perfeita. Então, o ego tem a sua função, o ego é importante.
No entanto, chega um momento dessa roda kármica, espiral da vida, que ele já não, ele deixa de ser, só que eu acho que isso vai acontecendo gradativamente. Percebo que isso vai acontecendo gradativamente. Então, conforme a gente vai se conhecendo de verdade, a gente vai soltando o ego. Porque quem você é não é o ego. Quando a gente está muito desconectado, distante da gente, quando a gente está muito identificado com o ego, que é essa persona, que é essa personalidade que foi criada a partir das experiências que vivenciamos, que a nossa ancestralidade viveu, de como essas experiências foram processadas, né, dos pensamentos da época, do meio social, das relações, tudo foi se somando ali há muitos anos, há muitas vidas, há muitas encarnações, não é nessa vida apenas que o meu ego é formado, tá? Então, é um processo muito antigo e que é coletivo, ele não é só o ego da Laila, não funciona individualmente. Somos um só, né? Então, é como que o nosso ego também fosse um, sabe, gente? Assim como nós somos um só que somos divididos, né? A nossa centelha divina, assim é com o ego também, ele existe uma divisão, né? Veio isso aqui para mim agora, gente, eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas para mim faz muito sentido. Então, por isso que tem essa questão do inconsciente coletivo, de como que a gente é influenciado energeticamente, inclusive, as dores do coletivo, né? Isso tudo são experiências do ego, experiências que forjam o ego, tá? Porque a nossa essência, né, ela é fortalecida com essas experiências, inclusive. Ela é ampliada com essas experiências. Bom, então, deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Sobre o ego. Ah, sim. Que o ego quer proteger, quer que a gente viva, quer que a gente sobreviva, né? Então, vai buscar criar problema, prever problemas. Ele também quer resolver os problemas, né? Mas a mente quer resolver os problemas, na verdade, né? Só que aí é que vem, a mente ela precisa estar sendo guiada, conduzida pela alma, pela nossa sabedoria divina. Se ela estiver sendo guiada, conduzida pelo ego, ela só vai gerar mais problema, produzir mais problema, ao invés de resolver problemas. Entende? Bom, eu acho que é isso, que por hoje tá ótimo. A proposta aqui é vamos ficar mais atentas, né? Gente, tudo é atenção, senão você não vai nem perceber. Tem um exercício que eu acho muito legal, que eu fiz uso dele por um tempo. Eu não lembro quem foi que criou, não sei o nome, gente. Acho que é uma mulher que tem até um curso sobre gratidão. Mas eu não lembro o nome dela agora. Sei que esse exercício não é meu. Achei por aí. E eu achei muito interessante também, que é uma pulseira, você usa uma pulseira e aí você presta atenção, porque é um exercício que vai te ajudar a ter atenção. Quando você reclama, você troca a pulseira de lugar. Aí se você reclamar de novo, troca a pulseira de novo de lugar. E aí você vai nisso. E vai percebendo, né, como que tu tá reclamando. E se você conseguir passar 48 horas, se for muito difícil para você, tu pode diminuir para 24, tá? 48 horas sem reclamar, olha, aí você precisa ver uma forma de se presentear, porque tem que celebrar, tem que comemorar essa vitória, tá bom? Eu acho que eu vou fazer esse exercício. Vamos juntos, vamos juntas. Eu fiz ele no ano passado. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Já reduzi imenso o meu hábito de reclamar, que antes era Ave Maria, mas agora tá suave, mas ainda tem,
né? E eu quero, ó, zerar. Vamos junto, meu povo? Um beijo, um abraço. Ah, ó, uma das coisas que eu reclamo é que vocês não curtem meus vídeos. Então, lembra de curtir esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal. Manda para alguém também. Me ajude a te ajudar. O próximo mantra vai ser 65. O número 65 diz: a mediunidade pode ser uma bênção ou uma tortura. A escolha é tua. Vamos mergulhar nesse mantra. Próximo vídeo. E tem, ó, 62 mantras para trás para tu assistir. Fique à vontade. Tem muitos vídeos legais. Acho que vai te ajudar bastante. Até a próxima.